Boa noite, pessoal. Vamos dar sequência às ferramentas de construção de objetos. Tá? Hoje nós vamos trabalhar aqui, ó, o retângulo e o polígono. Tá? Então, ativar o retângulo. Deixa eu fazer uma anotaçãozinha aqui. Então, vamos lá. Ferramentas de construção de objetos. Então, hoje, retângulo, atalho, REC, atalho, REC e Enter. E polígono. Deixa eu lá, polígono, atalho, ou e Enter. Tá. Eu diria que as duas ferramentas estão agrupadas no mesmo grupo aqui, ó, porque elas, de certa forma, por exemplo, o próprio retângulo ou quadrado, eu consigo fazer com as duas ferramentas, tá? Já o polígono, então, eu consigo fazer ferramentas de objetos de 3 lados e assim sucessivamente 3, 4, 5, 6, tá? Então agora nós vamos ver, vou falar para vocês a interação de cada uma dessas ferramentas, tá? Deixa eu ver aqui uma coisa, se a gente trabalha mais um hoje. Ellipse. Vou trabalhar o arco também. Tá? Arc. Atalho. Enter. Tá. Vou trabalhar essas 3 ferramentas, tá? Retângulo, polígono e arc. Vamos lá. Então, a primeira ferramenta é o retângulo. Tá? Retângulo, existem algumas formas da gente criar ele, tá? Então, vamos lá. Atalho aqui, REC, tá? Enter. Tá? O retângulo, ele precisa dos 2 cantos, tá? Então, vou especificar o primeiro corner, tá? First corner. E depois ele vai pedir o other corner, tá? E o other corner é o canto oposto, tá? Então, vou lá, clico. Pronto. Tá feito o retângulo. Ó, REC Enter. Clico num canto, clico no outro. Tá pronto o retângulo. Porém, quando eu for fazer um projeto, eu quero fazer isso aqui com tamanhos conhecidos, tá? Então, por exemplo, eu quero um retângulo de 100 de base por 50 de altura, tá? Então, vou pegar um REC, vou estabelecer o primeiro canto, tá? E agora eu tenho uma opção aqui, ó, Dimensions, tá? Então eu clico em Dimensions e daí vai me pedir aqui, ó, especifique
o comprimento do retângulo, tá? Lente. Então o comprimento do retângulo é 100. Lembra que eu falei 100 por 50? Agora me especifique a altura do retângulo, tá? 50. Enter. Então tá lá, ó, saiu um retângulo de 100 por 50. Eu só tenho que fazer um clique aqui para definir em que posição, né, ele vai ficar, ó. Eu só dou um clique aqui e tá lá o retângulo. 50, 100 por 50, tá? Vou dimensionar ele aqui. Ó, 100 por 50. Tá. Simples, né? Agora olha só. Vocês lembram do comando lá, coordenada cartesiana absoluta relativa? Pois é, olha só. Quando eu faço um REC usando esse tipo de coordenada, eu uso o primeiro ponto e agora arroba, relativo então a esse primeiro ponto, eu vou deslocar 100 para x e 50 para y. Tá? Vou dar um enter e olha lá, ó, saiu o mesmo retângulo 50 para 100. Tá? Olha só, mesmo retângulo aqui, ó, 100 de base, 50 de altura. Viram? Tranquilo, né? Então, aqui na ferramenta retângulo, eu consigo muito bem utilizar aquela coordenada cartesiana absoluta relativa. Tá bom? Outras formas de fazer retângulo. Vamos lá. Outras formas de se fazer um retângulo. REC Enter. Eu defino o primeiro canto. E aí eu posso fazer ele pela área. Tá? Aí eu faria um cálculo de área. Definia se eu ia entrar com valor fixo de altura ou comprimento. E aí ele ia me dar a outra dimensão automaticamente. A mais prática de se fazer é usando a coordenada cartesiana absoluta relativa. Tá? Então, a dica que eu dou é usem essa coordenada. Tá? Por exemplo, ó, um quadrado, arroba 50,50. Tá lá, ó, quadrado de 50 por 50. Tá? Bem simples, bem tranquilo. Vamos pro polígono, então. Polígono, o atalho é Pull e Enter. Tá? Primeira coisa que ele pergunta para o usuário, entre com o número de lados. Se eu der um Enter aqui, ele vai confirmar esses 4 lados aqui, ó. Tá? Então eu vou dar um Enter aqui. Ele vai me pedir o centro do polígono. Ó. Então, eu clico num ponto qualquer da tela, tá? Da área de trabalho. E agora ele vai me pedir se eu quero um polígono inscrito ou circunscrito num círculo, tá? Inscrito é os cantos desse polígono tangenciando a parte interna de um círculo, tá? E circunscrito é a reta do polígono tangenciando uma ponta do círculo, tá? Então a opção aqui de corrente é inscrito, eu vou dar um Enter, tá? E tá lá o retângulo, tá? Muito bem. Obviamente, né, que nós fazer um quadrado levando em consideração o raio dele,
é um tanto quanto dificultoso de eu saber exatamente quanto que vai sair o lado desse quadrado, dessa figura, né? Por exemplo, aqui ó, vamos pegar uma outra. Fazer um polígono de 6 lados, um hexágono. Ó, pede o centro, inscrito, dou um Enter, e vou puxar lá, ó. Tem um hexágono, ó. Uma figura geométrica com 6 lados. Mas qual o comprimento desse lado? Não sei. Tá? Teria que calcular. Então, existe uma ferramenta aqui no polígono que depois que tu define aqui o número de lados, tá? Vou dar um Enter para confirmar. Que é o aresta aqui, ó. Edge, tá? Então, vou fazer um polígono a partir da aresta dele. A partir da linha lateral, tá? Agora, ele vai me pedir o primeiro ponto. Eu vou clicar no ponto qualquer aqui. E agora que nem o line, ó, eu vou arrastar, tá? Vou dar a direção que eu quero, ó. Tá? Qualquer direção. E aí eu vou digitar um valor, ó. Eu quero 30 de lado. Beleza. Tá ali, ó. Um polígono. Desculpa, marcou errado. Um polígono com 30 unidades de lado, ó. Ali. 30 unidades de lado. Vamos pensar numa outra figura. Polígono de 3 lados. Então, qual é o polígono de 3 lados? É o triângulo. Tá? Mas eu quero um triângulo com 25 de base. Vamos lá. Polígono, Enter. Número de lados 3, Enter. Edge. Pego a opção Edge. E aí eu vou clicar aqui, ó. 30 de base. Feito. Tá aí o polígono com 30 unidades de base, ó. Ali eu cliquei errado. Vamos pegar aqui certinho. Esse até esse, arrasta. Tá, 30 unidades de base. Acredito que é bem tranquilo, né? Essas duas ferramentas aqui, tá? Vamos para o último, vamos para o arco. O arco, tá? Essa figura aqui, ó. Eu acho que eu não falei aqui para vocês, ó. O polígono e o retângulo estão aqui dentro, ó. Olhem o mouse nessa ferramenta do cantinho aqui, ó. Aqui eu tenho retângulo, tá? E aqui embaixo o polígono, tá? Aqui mostra, olha como é que é o polígono inscrito e o circunscrito, ó. Deixa o mouse parado um pouco lá, ó. O primeiro ali que aparece, da esquerda, é o inscrito e o da direita é o circunscrito, tá? Bem do que eu expliquei. Agora vamos ver o arco, então. O arco ele tem alguns modelos pré-definidos, ó. Então se vocês virem aqui no arco e clicar nesse botãozinho de baixo aqui, ó, vocês vão ver que tem várias maneiras de fazer um arco, ó. Então tem pelo Start, Center, End, tem os 3 pontos, tá? Com o passar do tempo vocês vão dominando isso aqui e vocês vão fazer uma interação boa com o que precisa ser feito, tá? Agora olha só, a ferramenta arco é a Ent, tá? Então olha só, o arco eu sempre preciso de 3 pontos, então vou clicar, ó, cliquei uma vez, cliquei outra vez e cliquei a terceira vez, feito, está feito o arco. Notem que eu fiz os cliques seguindo o sentido horário aqui, tá? Agora eu vou fazer um arco aqui, ó, sentido anti-horário. Clico aqui, clico aqui, clico aqui. Beleza, tá? Tudo certo. Então são 2 arcos, tá? Então delete. Agora
o normal de fazer um arco é fazer ele sabendo o ponto central dele, né? Como se fosse um compasso mesmo. Então, uma dinâmica boa da gente fazer é o seguinte, ó. Peguem duas linhas, tá? Façam dois desenhos, façam uma linha na vertical, então uma linha aqui de 50 unidades. E faz uma linha aqui para a direita agora, também de 50 unidades. Pronto. Agora, nós vamos fazer um arco, a Enter, e vamos pegar a opção Center, tá? Então, C, Enter. E o centro do arco vai ser como se fosse um compasso, tá? O centro do arco vai ser aquela ponta seca do compasso. Então, eu vou botar a ponta seca aqui na junção das duas retas, tá? E vou clicar aqui, ó. Primeiro nessa reta horizontal e depois aqui nessa reta vertical. Certo, fiz um arco, tá? Aqui tem um esquema que vocês viram que eu fiz o primeiro clique aqui embaixo e o segundo clique acompanhando aqui o arco no sentido anti-horário, tá? E aí saiu esse arco por cima. Agora olha só se eu fizer o contrário, tá? Enter, C, Enter. Vou clicar no canto aqui e vou clicar aqui em cima primeiro, ó. E depois aqui embaixo, ó. Vai ser a mesma lógica, tá? Então, ó, sentido anti-horário, tá? Vou clicar aqui e nasceu um arco complementar. Deixa eu olhar quando eu ativo o comando arco, o start point, segundo ponto e o end point, tá certo. Então, pessoal, a aula de hoje, né, são essas três ferramentas aqui, ferramentas de construção de objetos, tá? Eu vou aproveitar aqui para a gente ver mais duas ferramentas de modificação de objetos, tá? E aí eu vou dar um trabalho aqui para vocês fazerem, tá? Então vamos aproveitar aqui, ó. Eu vou aproveitar esse mesmo texto aqui. Nós vamos colocar aqui, ó, ferramentas de modificação de objetos. Nós vamos ver trim, o atalho tr seguido de enter. E nós vamos ver o offset. Atalho é O seguido de enter, tá? Então vamos ver essas duas ferramentas aqui de modificação de objetos para a gente poder fazer um trabalho já para vocês apresentarem, tá? Então como é que funciona o trim, tá? Vamos fazer de conta que eu tenho duas, eu tenho uma reta, tá? Então desenho lá uma reta, né? E eu tenho um arco que cruza essas retas aqui, ó. Aqui. Beleza. Agora, no meu projeto, eu não preciso dessas pontas que estão sobrando, tá? Então essas pontas aqui estão sobrando. Como é que eu corto essas pontas? Como é que eu aparo essas pontas? Eu uso o trim, tá? Então a interação do comando é a seguinte, ó. É tr, enter, tá? Agora vocês estão vendo aqui que tem uma forma. Tu seleciona os objetos manualmente, os objetos que eu quero cortar, aparar, ou eu dou mais um enter e seleciono tudo. Então a lógica é essa, tá? Dá mais um enter e seleciona tudo, e daí tu sai cortando o que tu não quer, tá? Então olha lá, ó. Só clicar em cima
e cortou. Tá bom? Então vamos lá, vamos voltar. Como é que é a interação do comando? tr, enter, enter, tá? 2 enters. E clica no que tu não quer, tá? Então não quero esse, não quero esse, não quero esse e não quero esse. Muito bem, mas ele corta qualquer coisa? Não, ele não corta qualquer coisa, tá? Eu preciso ter uma interseção, tá? Então aqui, ó, eu preciso ter uma interseção entre os objetos, tá? Então olha só, se eu cortar o objeto aqui e depois aqui e aqui, eu não consigo cortar esses do meio porque eu não tenho mais interseção entre eles, tá? É só isso. Simples, né? Muito simples. O atalho offset, ele é um atalho muito simples também, ó. Vou desenhar um retângulo aqui agora. Então, ó, clico num canto, vou lá e digito arroba 100,50. Agora eu quero fazer uma cópia paralela desse retângulo aqui, ó. Ou seja, eu quero reproduzir ele, mas por fora ou por dentro, tanto faz. Ferramenta que eu uso, offset. Aqui, ó, aqui tem o trim, ó. Se vocês querem saber onde é que estão os atalhos, ó. Aqui está o trim, tá? E aqui está o offset, ó. Então vamos lá, ó, enter, ativei o offset. Ele me diz aqui, ó, especifique a distância do offset. Eu vou botar que a distância do offset aqui vai ser 5. Eu vou dar um enter. Aí ele pede para gente selecionar o objeto, né? Então o objeto é esse retângulo aqui. E agora ele pede para te especificar o lado que tu quer fazer a cópia. Então olha lá, o lado de fora. Tá? Quero mais uma? Seleciono o objeto e clico de novo. Seleciono, clico. Seleciono, clico. Então, o offset é muito barbado. Tá? O offset é muito fácil de fazer. Tá? Quando ele chega no último aqui, ó, ele vai botar aquele símbolozinho lá negadinho, tá? Que ele não tem mais como fazer offset nessa distância que eu predefini, tá bom? Então olha só, se eu traçar duas retas aqui, ó, só para fazer uma brincadeira, ó, e eu utilizar o trim, por exemplo, ó, e sair cortando esses caras aqui, ó, olha lá, ó. Opa, TR, Enter, Enter, ó, e sair clicando aqui, ó, olha lá, ó. Né? Eu vou fazer esse efeito aí, tá? Então, pessoal, a aula de hoje, tá? Consiste em vocês dominarem os conceitos aí do retângulo, do polígono e do arc. Saber o que eu posso fazer com eles e saber que eles são ferramentas de construção de objetos. E também a gente já adiantou aqui duas ferramentas de modificação de objetos, que é o trim e o offset, tá? Então vocês também vão saber, já devem estar cientes que o trim é para fazer um corte ou aparar, né? E o offset para fazer uma cópia paralela, tanto para dentro quanto para fora do objeto. Um único detalhe, tá? Vocês lembram que quando nós falamos do polyline e do line, eles tinham uma diferença? Então olha só, vou fazer um retângulo aqui com o line, ó, tá? Fazer um retângulo aqui com line, ó. E agora eu vou fazer um retângulo com polyline. O retângulo do polyline, ele fica igual ao rec, tá? Igual ao comando rec. Então olha lá, ó. Ele fica uma figura sólida, tá? Se eu for fazer offset neles, olha o que acontece.
Aqui eu faço offset só na linha, ó. Tá? E aqui não. Aqui eu já consigo fazer offset no objeto inteiro, ó. Tá? Então tem essa particularidade. O offset ele faz o offset do objeto, não da figura. Tá? Então aqui o objeto é uma linha, aqui o objeto é um retângulo. Tá? Então aqui ele vai fazer um offset da linha e aqui ele vai fazer um offset do retângulo. Certo? Então vamos para o exercício, tá? Esse exercício é o seguinte: vocês vão fazer esse exercício no computador de vocês e da mesma forma que vocês fizeram aquela estrela lá, vocês vão fazer esse objeto aqui, vão colocar o nomezinho do lado e vão mandar uma foto no WhatsApp. E aí eu vou atualizando a chamada de vocês, tá? Então nós vamos começar fazendo um retângulo, tá? Fazer um retângulo, eu vou clicar num ponto qualquer aqui e vou digitar lá arroba 30,30. Tá? Na verdade eu fiz um quadrado. Eu fiz um quadrado, né, de 30 por 30. Agora eu vou pegar o comando arc, a enter, e vou fazer arco a partir do centro, tá? Então olha lá, ó. Vou clicar no meio dessa reta aqui, vou clicar no lado direito dessa reta e no lado esquerdo. E vou fazer um arco aqui em cima. E como eu vou usar vários comandos arco partindo do centro, eu vou vir aqui e vou configurar que eu quero fazer esse tipo de arco, ó. Então ele vai ser o Sender Start End, tá? Eu vou deixar ele selecionado aqui, ó. Viu que ele mudou aqui? Agora toda vez que eu pegar o comando arc, olha lá, a enter, vai ser não, deixa eu ver uma coisa. Não funciona assim. Eu tenho que vir e clicar aqui em cima do ícone, tá? Se eu for pela barra de comando, ele não vai fazer como eu quero. Então eu venho aqui no ícone e clico, ó. Ele vai me pedir o centro. Então o centro, lado de cima e lado de baixo. Vamos de novo. O centro, esquerda, direita. De novo. Centro, parte de baixo, a parte de cima. Sempre 3 cliques, tá? Então olha só. Eu formei essa figurinha aqui, tá? Agora eu vou fazer alguns arcos internos, mas é a mesma coisa. É o arco usando o centro, o primeiro ponto e o segundo ponto, tá? Então vou lá, ó. Centro, tá? Aqui embaixo, lá em cima, ó. De novo, agora aqui embaixo, centro, start, end. De novo, centro, start, end. E o último agora, ó. Centro, start, end. Ah, professor, fiz um deles e saiu errado. Não tem problema. Cancela a ferramenta, dá um ESC lá, seleciona o objeto, né, e deleta ele. Tá? Deleta ele e faz de novo até acertar. Agora olha só. Eu tenho todos esses arcos desenhados aqui e eu vou fazer um offset para o lado interno dos arcos. Tá? Então eu vou pegar a ferramenta Offset e vou fazer um offset de 6 unidades. Tá? Vou botar um 6 e um Enter. E agora, ó, seleciona o objeto, clica no lado. Seleciona o objeto, clica no lado. Sempre o lado interno, ó. Tá?
clica para dentro, clica para dentro, clica para dentro, clica para dentro. Beleza. Vou fazer essa operação aqui, ó, 8 vezes, tá? Agora, eu vou deletar o retângulo, tá? Então, vou selecionar o retângulo aqui, eu vou dar um delete nele, tá? Se o retângulo não sair com delete, olha só, vocês vão selecionar ele e vão dar um Enter, tá? O Enter é o Erase, Eraser, aqui ó, Erase, que é o apagar, tá? Agora eu vou usar o Trim e vou fazer alguns cortes aqui, tá? E aí depois vocês vão reproduzir esses cortes da mesma forma. Então eu vou dar um TR, Enter, Enter. 2 Enters, tá? Um seguido do outro. E vou clicar, ó. Vou começar por aqui, ó. Não quero esse, não quero esse, não quero esse, nem esse. Ó, e vou clicando, tá? Passo por cima, passo por baixo. Ó, passou por baixo, vai passar por cima, vai passar por baixo, tá? Vai passar por cima, vai passar por baixo, vai passar por cima, vai passar por baixo, vai passar por cima e por baixo. Feito. Tá aí, ó. Essa é a figura, tá? Depois vai lá, clica no azinho aqui, ó, e bota o nome, tá? E manda uma foto pro WhatsApp privado, tá bom? Essa é a aula de hoje, tá? Esse exercício aqui é um exercício bem fácil de fazer, vocês vão ter todo o tempo do mundo para olhar essa aula, assistir, reassistir, tá? Assim, ó, quem não puder, quem não tiver o computador para praticar isso aqui, tentem, assistam esse vídeo, façam o máximo de anotações possíveis, tá? E ao menos me digam assim, ó, professor, assistiu o vídeo, tá? Agora quem já mandou foto, quem tem o computador operante, tá? Vai lá e tira uma foto e me manda no meu WhatsApp privado, tá? E aí eu vou acertando as presenças na aula de vocês, tá bom? Então, era isso. Um abraço e até a semana que vem.